Olá, pessoal, boa noite. Estamos ao vivo aqui. Hoje a gente vai fazer uma live debate, né? Eu preparei como se fosse uma aula para a gente debater. E o tema é a República, né? A proclamação da República, esse 15 de novembro. Então, eu vou tecer aqui algumas palavras que eu julgo serem importantes para a gente entender esse país que a gente vive hoje, né? O governo republicano e etc. Conforme o pessoal vai chegando aqui, a gente vai dando um tempinho inicial para que a gente possa compartilhar, né? Eu peço para que vocês compartilhem na medida do possível aí. É possível, todo mundo é possível, né? Enfim, não sei se é sobre perseguição política. Para chamar o pessoal, convidando o pessoal vai chegando aqui, e a gente vai iniciando já, daqui uns 2 minutinhos no máximo, a gente inicia o debate sobre essa proclamação da República. O pessoal chegando, o pessoal online. Vai dando um feedback aí, pessoal, quem está participando, se o áudio está bom, está dando para ouvir bem o áudio, está tudo legal, escreve aí no chat aí. A gente vai tentando dar uma aperfeiçoada aqui. É isso aí. Vamos chamando, vamos chegando, vamos chegando. Parecendo o vendedor de produtos de feira, né? Quem puder colocar no chat aí se o áudio tá bom, o som está aí audível. Boa noite, camarada Johanna. Ok, valeu, beleza, bacana. Esse feedback é importante. A gente está dando um tempinho aqui para começar, né? O pessoal está chegando aí, vai ficar gravado depois, enfim. A título de aquecimento aqui, né, pessoal? Quais são os referenciais para falar da República, né? Da proclamação da República? São muitos, eu não vou ficar me detendo tanto neles aqui na hora da fala, né? Na medida que o debate for surgindo, se surgir, a gente vai esclarecendo isso melhor, né? Mas, a princípio, Marx, Trotsky, né? Pensando na historiografia brasileira, Fernando Antônio Novaes, José Murilo de Carvalho, né? Até um Fernando Henrique Cardoso ajuda a gente a pensar esse período inicial, né? Bom, enfim, são referências para ajudar a pensar, referências teóricas, centrais, né, para dentro de uma tradição revolucionária. Aí. Bom, valeu, Carol, obrigado, Carol. Lourdes, valeu, obrigado, pessoal, valeu. Bom, pessoal, já bateu ali os 2 minutos, né, para a gente começar o debate aqui, o áudio está confirmado já, está chegando o áudio bom, então eu vou dar início a uma exposição aqui, né. Acho que o primeiro momento é esclarecer pressupostos teóricos e, como dizem aí, metodológicos. Né? Qual é o caminho que eu quero fazer aqui, né, nessa live, nesse debate? É um caminho de longa duração. Tradicionalmente, na historiografia, quando a gente fala longa duração, a gente pensa Fernando Brodel, né? Ou Rodel, mais familiarizados aí. O Brodel, ele coloca uma perspectiva de dialética das temporalidades. Isso faz com que muitas pessoas atribuam a Brodel um pensamento marxiano. Aliás, usou dialética, muitas vezes já se atribui uma perspectiva marxiana. Não, eu queria deixar isso claro aqui logo de início. Por mais que Brodel seja extremamente importante, e é um erro ignorar o Fernando Brodel está totalmente fora do campo do marxismo. Né? E marxismo do jeito que a gente quiser pensar da forma mais generosa possível. O que é marxismo? Imagina um guarda-chuva gigantesco, né? Mesmo sendo um guarda-chuva gigantesco, essa tradição marxista, certamente Brodel passa longe da aba desse guarda-chuva. Né? Brodel definitivamente não tem nada de marxista. Mas é um grande historiador que trabalhou nessa perspectiva de pensar a dialética das temporalidades. Isso é muito importante. Porém, nossa referência aqui é gigante para pensar longa duração, para pensar metanarrativa, para pensar história global ou totalidade histórica, é Marx. Né? Marx e toda uma tradição marxista. Da tradição marxista, eu penso no Kozik, mas, sobretudo, é Karl Marx, né? Trotsky, enfim. Então, vamos lá. O tema é 15 de novembro. Hoje, né, é uma data
comemorativa no calendário brasileiro. As datas comemorativas, elas são bem típicas de uma forma de fazer a historiografia, um tipo de historiografia, que é a historiografia positivista, né? Datas, nome, o positivismo historiográfico, conhecido também como historicismo, em alguns lugares como historismo, aqui no Brasil é mais popular de historicismo. Ele não é só datas e nomes, ok? Os historiadores positivistas, historicistas, são muito importantes também, mas tem limites tremendos, né? Mas a vulgarização, a divulgação, vulgarização nesse sentido, né, da perspectiva histórica positivista, ela vem bastante pulverizada, né? Pulverizada. Limitando-se muitas vezes a uma cronologia. Cronologia é importante, mas só cronologia. Aí a gente está numa história extremamente esfacelada, né? Com datas, nomes de grandes personalidades, coisas que a história tradicional trabalhava, mas ela trabalhava de uma forma diferente, não da forma pulverizada que a gente conhece hoje, né? E hoje é um desses dias comemorativos do calendário, né? Uma data comemorativa, né? Comemorativa do quê? Da proclamação da República, do 15 de novembro de 1889. O Brasil deixou de ser um império e transformou-se em uma república. Muito bem. Vamos analisar, então, vou chamar de fato histórico, a proclamação da República ocorreu, mas numa perspectiva de totalidade histórica, né, de longa duração, na longa duração. E aí, nesse sentido, é importante entendermos que, para que a gente possa mesmo entender com o número máximo possível de determinações, um determinado fenômeno, um determinado fato histórico, a gente precisa fazer um percurso de longa duração. Essa é a perspectiva que eu adoto, não é a perspectiva predominante entre os historiadores. Normalmente, esta data, ela é simplesmente uma data de suposto júbilo, de comemorações nas instituições, nas escolas, né, no país inteiro, oficialmente no país inteiro, né? Mas explica muito pouco sobre o que foi a proclamação da República, né? O que foi essa República proclamada por quem, aonde de fato, com quais objetivos, né? A quem servia, né? E isso é importante para nós aqui, porque nós ainda vivemos na República, ainda vivemos no Brasil republicano, somos então, vamos chamar assim, herdeiros de toda uma tradição republicana, que buscou se forjar no final do século XIX, proclamando a República e até os dias de hoje. É importante para que a gente possa entender a festa em Dubai que está rolando agora, para que a gente possa entender, né, o retorno obrigatório presencial às aulas, para que a gente possa entender a proclamação, o processo de proclamação da República. É importante para entendermos a República hoje e entendermos porque nesta República, nesse Estado republicano, democrático, mais de 600 mil pessoas morreram, né, foram assassinadas pela Covid, evidentemente assassinadas pelo governo. Mais de 20 mil pessoas, 20 milhões de pessoas passam fome, mais de 14 milhões estão desempregadas, mais de 120, próximo a 120 milhões de pessoas, olha, 120 milhões, mais de 50% da população brasileira vive em situação de insegurança alimentar. Se a gente está minimamente preocupado, não ser feito de idiota, e entender hoje, nosso tempo presente, que ainda é a República, eu diria, então, que estudar os fundamentos dessa proclamação da República é da mais alta relevância, né? Da mais alta relevância. No decorrer da live, vocês podem fazer as perguntas aí, se tiverem dúvidas, intervenções, fiquem à vontade, depois eu vou fazer o momento de ir lendo, né, e debatendo com vocês aí a partir do chat. Então, para que a gente possa entender o 15 de novembro, que tem respaldo, não, mas tem fundamentação em tudo que existe hoje, né, e muita coisa que existe hoje não existia naquela época, a gente precisa fazer um trajeto, de longa duração. Então, nesse sentido, eu elencaria aqui, como um bom professor, supostamente um bom professor de história, pelo menos que se reivindica um bom professor de história, pressupostos para a proclamação da República, né? Ou elementos que antecedem a proclamação da República. Queria deixar, então, registrado aqui, Silva, a República Federativa, isso mesmo. Obrigado, Silva. Rodrigo Furtado, meu amigo. José Maria de Carvalho, sim. Vou falar um pouco dos bestializados, né? E outros mais. A gente vai conversando aí, Rodrigo. Muito bom.
Então, a gente precisa entender os elementos, né? Porque a história, por mais que exista um evento histórico em um dado momento, a gente possa balizar cronologicamente, 15 de novembro de 1889, esse evento do 15 de novembro, é um evento de longa duração, na perspectiva que eu penso aqui a historiografia, né? A gente precisa pensar alguns pressupostos, coisas, elementos centrais, fundamentais, fundamentos, alicerces, que deram base para o 15 de novembro. É claro que numa história de longa duração, eu não vou simplesmente começar, olha, a Guerra do Paraguai foi um elemento importante. Foi, mas tem muitas outras coisas muito importantes. A história do Brasil, ela se insere dentro de um contexto de história do capitalismo, né? Desde da chegada dos portugueses aqui na América, né? O que veio depois, mas muito depois de ser chamado de Brasil, a América Portuguesa, como veio se desenvolver, ela está dentro de um contexto internacional que o Marx chamou de acumulação primitiva de capitais. Faço um pequeno parênteses. Quem fala da acumulação primitiva de capitais é a burguesia. O Marx fala no sentido de dizer, no Capital, a acumulação primitiva de capitais é o que dizem os burgueses. Ele diz a suposta, a assim chamada pela burguesia, acumulação primitiva de capitais. Né? Então, a acumulação primitiva de capitais não existiu, nunca existiu. Isso é um discurso da burguesia para tentar justificar, né, as desigualdades e as classes sociais daquele contexto ali do século XIX. Né? O que eu quero chamar a atenção é que, assim, caminhando com Marx, assim como dizem os burgueses, o Brasil, América Portuguesa, essa é a palavra mais precisa, a América Portuguesa, ela se insere neste contexto daquilo que os burgueses chamavam de acumulação primitiva de capitais, o mercantilismo. Esse momento, mais ou menos, entre o século XV, finalzinho do XIV, século XV, XVI, é um momento de acumulação de capitais, é um momento de expropriação dos meios de produção da vida, né? A classe trabalhadora expropriada num processo de longa duração, que vai do século XVI, né, até os dias de hoje. A questão é que o Brasil se insere nesse contexto. Só que ele se insere nesse contexto não como uma grande potência europeia. Né? Vamos lá, então. O Brasil é colonizado pelos portugueses. Né? Portugal é um grande império no século XV, século XVI. Né? Se consolida no século XV e XVI como um grande império, ao ladinho da Espanha. Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália, isso ainda não existe de forma centralizada, como já existia, né, Portugal e Espanha. Portugal desenvolve, dentro do sistema mercantilista, né, uma característica importante desse sistema, de acordo com o próprio Fernando Antônio Novaes, aqui no Brasil, que é o colonialismo. Né? São colônias de dois tipos predominantes, colônias de exploração, colônias de povoamento. O Brasil é uma colônia de exploração de Portugal. Né? Eu falo um pouco disso um pouco mais pausadamente em um artigo que eu já deixei publicado aqui no Facebook mesmo. Vocês podem olhar na linha do tempo aí, que vocês vão achar rapidamente. Então, o Brasil, ele se insere dentro desse contexto de início da sociedade capitalista, formação da sociedade capitalista na Europa. Né? E nesse contexto, século XVII, século XVIII, Portugal já deixa de ser aquela grande potência que era no século XV, século XVI. Outras potências vão se formando, exatamente naquelas regiões em que a burguesia, né, conseguia chegar ao poder, com a Revolução Inglesa na Inglaterra, na França, um pouco depois, um pouquinho mais tarde, mas a Revolução da França, a Revolução Francesa, e o Brasil continua existindo. Tem toda uma particularidade da história de Portugal, né, e América Portuguesa, que eu não vou entrar aqui, mas o fato é que, com o desenvolvimento das revoluções burguesas, desenvolvimento da classe burguesa, desenvolvimento do Império Napoleônico, Portugal tem que deixar a realeza, o governo, vamos chamando assim, o rei tem que deixar Portugal, né, porque é invadido por Napoleão. Sob os auspícios da Inglaterra, a família real vem para o Brasil, 1808 isso. E o Brasil passa a ser Reino Unido de Portugal e Algarve. Né? Isso é muito importante, porque agora o Rio de Janeiro passa a ser sede do Império Português. Né? O Império Português, que compreende América, Ásia, África. Né? Como sede do Reino Português,
dentro de um contexto de guerras napoleônicas, é importante entendermos isso, né? Se desenvolve a história da colônia portuguesa, a América Portuguesa, depois de 1808, do Império do Reino Unido, né? Depois com a independência do Império Brasileiro. Então, tudo isso está muito enquadrado dentro de uma lógica de desenvolvimento que é desigual, mas é combinado com os interesses do desenvolvimento do capitalismo, da burguesia na Europa, né? Todo o período colonial da América Portuguesa, com o trabalho escravo indígena, inicialmente, e posteriormente o trabalho escravo de seres humanos que foram aprisionados, escravizados a partir da África, era muito mais rentável, se consolidou aquela coisa que a burguesia chamava, e o Marx faz referência, e eu disse agora há pouco, se consolidou a acumulação primitiva de capitais. As riquezas produzidas nas colônias iam para as metrópoles, que, por sua vez, se pensaram no século XVII, né, século XVIII, há uma relação de subordinação gigantesca entre Portugal e Inglaterra, que no século XVIII já se desponta como uma nação muito mais poderosa que Portugal, né? No século XIX, consolida a Inglaterra como grande nação, grande potência capitalista. O fato é que a história do Brasil corre ao lado, é intrinsecamente ligada à história do capitalismo europeu. Isso é importante dizer porque, durante boa parte da história do Brasil, existia uma perspectiva comprometida em dar uma explicação sofisticada para a nossa história, mas que acabava reproduzindo algo que não era nada sofisticado, né? Uma ideia de que no Brasil existia o feudalismo, né? Nelson Werneck Sodré é o maior representante, não é sozinho, mas para mim é o maior representante dessa perspectiva, muito ligado ao PCB, muito ligado ao stalinismo da União Soviética, aquela ideia do papismo, né? Tinha que fazer sair do feudalismo, desenvolver o capitalismo para depois desenvolver o socialismo. Bom, é só a perspectiva, né? Estão bem intencionados, mas estão equivocados, né? Isso dá para falar isso hoje tranquilamente. Mas o fato é que durante um bom tempo a historiografia brasileira ficou nessa perspectiva, né, de que o Brasil é um país feudal que não tinha necessariamente a ver com o capitalismo, era preciso avançar as forças, né, para mover o Brasil rumo ao capitalismo. Não, ele está equivocado. O Brasil já está inserido na lógica capitalista desde o período da acumulação, assim chamada acumulação primitiva de capitais, né? Isso foi muito importante, né, para que a gente possa entender essa historicidade de longa duração. O fato é que todos os trabalhadores aqui, pensando depois do século XVI, XVII, XVIII, XIX, majoritariamente eram escravos, né, vindos da África, e é lógico, desses séculos, as pessoas que viviam na escravidão nasceram aqui. Esse tipo de formação social, podemos dizer assim, ela pode ser classificada tranquilamente como uma história social da violência ou da violência social, a história da exploração, né? A história da exploração. E essa história da exploração daqueles que viviam na América Portuguesa, depois Reino Unido de Portugal e Algarve, né? E depois Império Brasileiro, e depois República Brasileira, a história de uma população que desde o início passou do chicote ao estupro, da tortura permanente aos assassinatos, mesmo que isso não fosse rentável para o dono de escravo, né? As mortes. Então, nós temos, durante séculos, né, uma constituição de uma classe trabalhadora que não está sob os auspícios de um projeto político nacional, de criação de uma nação forte e poderosa, mas foram séculos de colonialismo. Foram séculos de história em que permaneceu o Brasil numa situação econômica típica do século XVI. Quero dizer o que com isso? Em pleno século XIX, o Brasil ainda tinha uma forma de produzir aqui ligada a uma forma muito típica do século XVI. O que é isso? O plantation. Plantation que no período do colonialismo, durante a fase mercantilista, aquele período de acumulação primitiva de capitais, tinha algum sentido. A questão é que, enquanto na Europa se atingia o ápice da Revolução Industrial, no Brasil nós tínhamos ainda
um modelo calcado no século XVI, o plantation, que é basicamente caracterizado pelo trabalho escravo, monocultura, aos dedinhos, latifúndio, caráter exportador dessa monocultura, patriarcal. Bom, mas isso então, Jean, ajudaria a gente a pensar que, de fato, no Brasil existia um feudalismo. Não existe um feudalismo. Existe um modelo arcaico, age of mythology, arcaico, mas que atende os interesses do capital. Para onde ia o açúcar produzido no Brasil? Para onde ia o gado de corte, ou o gado de leite, produzido aqui? Estou tentando pegar um pouco da extensão da história. Para onde ia o café produzido aqui? Né? A nossa economia ela é extremamente ligada à história do capitalismo, não está desapatada, está extremamente ligada. Então, acho que esses são elementos importantes para a gente pensar que a história do Brasil ela é ligadíssima com a história da Europa, não só pela colonização, mas, evidentemente, em relação aos desdobramentos de todo o projeto colonizador. Enquanto na Europa a modernidade burguesa propunha um avanço das forças produtivas, a liberdade, o lema, alguma síntese muito genérica do iluminismo, igualdade, fraternidade, aqui a gente mantinha o chicote, a senzala, a casa grande, uma economia monocultora, produzindo commodities e exportando isso para o mundo. Muito bem. Isso é um traço importante do que se chama, hoje, de muito forma moderna, formação social brasileira. Outro aspecto que eu quero chamar a atenção é que, durante esse período de conexão Brasil-Europa, nós temos a independência. A família real veio para cá, há uma independência do Brasil, e que mantém os mesmos moldes. Que moldes são esses? Monocultura, plantation, para resumir, o plantation. Ok? Grandes unidades produtoras, uma estrutura mandonista local, coronelismo, permeando todas as esferas de sociabilidade, cultura, economia, política, a religião e o que você quiser mais pensar aí. Vai se engendrando um tipo de sociedade que fará a independência do Brasil em moldes absolutamente conservadores. Ao passo que a independência em outros países é feita com uma luta revolucionária, aqui a independência se deu nos moldes monárquicos. Ou seja, enquanto a América Espanhola passava por um processo de independência que os levava à república, mesmo que uma república sui generis, aqui no Brasil nós temos um processo de independência sem a participação massiva da população, com um projeto monárquico guiado e dirigido pelos proprietários rurais. Observem. E com a manutenção do trabalho escravo. São peculiaridades importantes da história do Brasil, para que a gente possa também entender, de uma forma, com aspas, comparativa, aos países da América Latina. Então, nós temos uma proclamação da independência, 7 de setembro, já chega no 15 de novembro. Já temos o 7 de setembro. Esse 7 de setembro, a independência do Brasil, formalmente, de acordo com o calendário, feita por Dom Pedro I, filho do rei de Portugal. Mas Dom Pedro I está se tornando independente, está proclamando a independência de quem? De Portugal, que era governado pelo seu pai. Bom, então nós temos uma independência extremamente conservadora, extremamente de manutenção do plantation, manutenção da ordem que existia. Tudo bem? Isso é muito importante. A questão é que, durante o primeiro reinado, nós temos período regencial, segundo reinado. Durante esse período do reinado no Brasil, Império, nós temos a manutenção gigantesca dessa aristocracia, uma luta que não é simplesmente uma harmonização entre os aristocratas, entre as oligarquias, há uma disputa gigantesca entre as oligarquias, desde a América Portuguesa, isso se mantém no período imperial. O plantation, esse modelo de produção, continua existindo durante todo o Império, até o finalzinho do Império.
Esse Império Brasileiro tem pretensões de anexação na América Latina, seja na Cisplatina, Uruguai, seja na Argentina, em relação à Argentina, em relação ao Paraguai, né? Em relação à Bolívia, mas sobretudo Paraguai, Argentina e Uruguai, Cisplatina, antiga Cisplatina. Então, pensando nas Goianas também, né? Então, o Império Brasileiro tem ambições expansionistas no que diz respeito à região do sul da América, mas em especial a região da Bacia Latina. Paraguai, Argentina, Uruguai, Brasil. Nós temos o desenvolvimento de uma guerra, que aqui no Brasil é chamada de Guerra do Paraguai, em que o Brasil lutou contra o tirano Solano Lopes. Eu não tenho dúvida que era o ditador Solano Lopes. A questão é que aqui nós também tínhamos, né, um governo bastante tirânico durante séculos. O fato é que o envolvimento... Eu estou pulando aqui, pessoal, Inconfidência Mineira, Inconfidência Baiana, que são elementos importantes que tentaram fazer uma espécie... não, tentaram proclamar a República do Brasil, mas nenhum deles deu certo. Confederação do Equador, são vários. Não dá para falar de tudo aqui, estou fazendo algumas escolhas. O fato é que o governo imperial já vinha se desgastando por conta das rebeliões, seja do primeiro reinado, as rebeliões regenciais, com destaque aqui a Farroupilha, né, mas não só, e as rebeliões do segundo reinado. Mas o objetivo de expansionismo, que não é simplesmente só um desejo da Inglaterra, mas também há o interesse do Império Português, a partir de janeiro, de expansão rumo a uma região muito rica, os meus amigos aqui que são no Mato Grosso do Sul, do Paraguai e da Argentina, do Paraguai e do Mato Grosso do Sul, eu sei que tem algumas pessoas aqui assistindo, sabem do que eu estou falando. Estou falando da indústria riquíssima, que é a indústria da erva mate, né? É importante escoar essa mercadoria, essa produção. A guerra era algo interessante, né, para os interesses econômicos do Brasil e da Argentina, mas também do Brasil. E é claro que o Paraguai também tinha lá suas particularidades e tinha interesse em toda a região platina, assim como todos tinham, né? Não é só um desejo exógeno da Inglaterra que faz com que a Guerra do Paraguai exista. Estou falando dessa Guerra do Paraguai, né, que acontece lá em 1864. Coloquei uma data aqui para a gente ter uma noção. Né? Essa guerra, o Brasil saiu vitorioso. Aqui é conhecido como Guerra do Paraguai, mas é a Guerra da Tríplice Aliança, ou a Guerra Grande, como é chamada no Paraguai, ensinada no Paraguai. Né? Uma guerra em que três nações, né, Brasil, Uruguai e Argentina, se uniram sob a direção central, né, do Brasil para detonar o Paraguai. Aí isso dá espaço ao nacionalismo paraguaio, uma série de coisas que eu não vou entrar aqui. Né? O fato é que a Guerra do Paraguai é uma guerra que o Brasil venceu, o Império Brasileiro venceu. Mas, ao mesmo tempo, aquela guerra saiu vitorioso, né, ganhou a guerra, mas não saiu vitorioso na guerra. Porque as consequências da Guerra do Paraguai foram muito importantes no sentido do endividamento, no sentido do fortalecimento do exército, fortalecimento do movimento abolicionista, a participação dos seres humanos escravizados na Guerra do Paraguai foi muito importante. Né? Então, tudo isso sai por quando termina a Guerra do Paraguai. O Paraguai sai dizimado, mas não vou aqui falar da Guerra do Paraguai. O que eu quero chamar a atenção é que o Estado brasileiro, que vinha mantendo o poder desde o período colonial da América Portuguesa, independência do Brasil, período de revoltas, rebeliões regenciais, a todos os cantos. Nós temos as mais populares que aparecem nos livros didáticos de história. Mas são muitas revoltas, são muitos quilombos, são muitos espaços de resistência indígena, né, durante todo esse período que eu estou tentando cobrir aqui. Só para dizer o seguinte, há um momento de crise crucial, há um momento de desenvolvimento, principalmente depois da Guerra do Paraguai, especial ali no mesmo ano que termina a Guerra do Paraguai, 1870, você tem a proclamação do Manifesto Republicano. Logo na sequência, em 73, funda-se no Brasil o Partido Republicano, inspiração positivista, ideias que circulavam, sobretudo entre os militares, né? E, evidentemente, outros setores. Que outros setores são esses? Eu queria chamar a atenção para essa questão militar rapidamente. Os militares
gozavam de um prestígio muito grande entre as elites, enfim, dentro dos próprios círculos militares, pós-Guerra do Paraguai, né? Pós-massacre da população paraguaia, nessa luta entre dois tiranos gigantescos, né? Eu falo tirano, e muitas pessoas podem não gostar aí, né? Porque existe uma leitura muito romantizada do Dom Pedro II, né? Como não sendo um tirano, sendo um homem republicano, etc e tal, né? Um homem liberal, humanista. Bom, escravistas, escravagistas, eram todos eles. O que eu quero chamar a atenção é que depois da Guerra do Paraguai, o Exército ganha um prestígio muito grande, né? E vai tentar tirar proveito, vai usar isso politicamente, no sentido de melhores salários, melhores condições de trabalho. Melhores condições de trabalho significa matar melhor, melhores condições para matar as pessoas, para reprimir, né? E isso vai criando um descontentamento. O Exército adere, parte dos intelectuais do Exército adere ao ideal republicano, né? Eles vão fundar um partido, né? Esse pós-Guerra do Paraguai, também é importante para pensarmos a ascensão do movimento abolicionista. Agora, aqui, atenção. O movimento abolicionista aqui, o movimento pelo fim da escravidão já existe desde o início da escravidão aqui, na época portuguesa. Aqui, quando eu falo movimento abolicionista, eu estou falando daquele movimento abolicionista do Quintino Bocaiúva, que ajudou a proclamar a República. Eu estou falando do Ângelo Agostini. Eu estou falando de intelectuais, não necessariamente negros, que estão se rebelando e criando os quilombos, né? Que isso já acontece, essa rebelião, essa revolta, já existe há séculos no Brasil. Estou falando de um grupo de intelectuais que se sensibilizam com a causa das pessoas escravizadas e que lutarão através da arte, da literatura, em defesa do fim da escravidão, da defesa formal do fim da escravidão, né? Tem limites tudo isso e eu não vou entrar nessa discussão aqui. Só queria aproveitar esse momento, vamos ver se eu não vou dar trabalho aqui para vocês. Tem um livro que eu gostaria de mostrar para vocês. Esse livro aqui é de uma amiga minha, professora de Maringá, a Mônica, está aqui, a Mônica Vasconcelos. Esse livro é uma pesquisa de mestrado que ela fez. Eu li ele recentemente quando eu me mudei de Maringá, vim para cá onde estou morando agora, e acabei de ler faz alguns meses. Livro muito interessante, é uma pesquisa de mestrado muito séria, para quem quiser conhecer um pouco mais do movimento abolicionista, através do debate com a revista Ilustrada, né, dirigida por Ângelo Agostini, né, e consortes. Então está aqui, né, esse livro da professora Mônica. Eu acho que talvez a Mônica está até aqui na live, né? Se tiver, Mônica, se manifeste aí para a galera, quem quiser comprar teu livro. Esse livro é muito importante. Acho que esse trabalho de divulgação não é merchandising, nada disso, né? Porque o trabalho é muito bom, muito bacana, né? Para falar desse movimento abolicionista através de uma fonte que ela faz trabalho de pesquisa dela, né? Então, acho que bastante interessante. Está aqui, né? Depois eu coloco as referências certinho para vocês aí, mas caso a Mônica estiver aí na live por aí, se manifeste aí que é mais fácil. Então, o movimento abolicionista também tem uma ascensão, esse movimento abolicionista, né? Tem uma ascensão muito grande, desde os anos 50, agora antes da Guerra do Paraguai. Desde 1850, você tem a lei Eusébio de Queiroz, você tem a lei do ventre livre, você tem a lei do sexagenário, e aí você tem a lei máxima, a lei áurea, né? 3 de maio de 1888, aí já atravessou a Guerra do Paraguai. Aquele momento de crise do Império no Brasil, né? É um momento, talvez, de desespero do Império, uma tentativa, né, de se restabelecer, e é mais o tiro sai totalmente pela culatra, né? Porque isso só fortalece, isso entre as várias coisas, não só, mas entre as várias coisas, isso fortalece a adesão de antigos proprietários de escravos ao movimento republicano, ao Partido Republicano, fundado em 73, na Convenção de Itu, em São Paulo. Por quê? Porque o imperador tinha prometido uma indenização. Ó, nós vamos fazer a abolição, mas vocês serão indenizados, fiquem tranquilos, falando para a aristocracia, para a oligarquia rural. Mas a Lei Áurea não trata disso, ela tem só 2 artigos, né? Que diz, mais ou menos assim, a partir dessa data fica otorgado o fim da escravidão no Brasil. Revoga, artigo 2, revoga-se qualquer disposição contrária ao artigo 1º. Ou seja, acabou a escravidão, não tem nada de indenização. Isso dá vida aos republicanos de 13 de maio. São oportunistas de última ordem, né, que vão aderir ao movimento republicano para atacar a monarquia, que, por sua vez, não havia indenizado, né? O fato é que tudo isso vai enfraquecendo o governo imperial brasileiro, né? Você tem
além desses elementos que eu estou colocando aqui, nós temos o desenvolvimento, vamos chamar assim, de uma pequena indústria, incipientes indústrias. Sim, a indústria mais incipiente, iniciando ainda em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, né? Principalmente de pessoas, no caso, Nicolau de Campos Vergueiro, né? Que vai investir parte do capital adquirido com o trabalho escravo das lavouras cafeicultoras de São Paulo no desenvolvimento de pequenas indústrias na própria cidade de São Paulo, né? Nós temos, né, com a abolição da escravidão, que terminou com a escravidão simplesmente de uma forma formal e buscou ao passo, o próprio Nicolau de Campos Vergueira é um dos primeiros a trazer trabalhadores italianos para poder substituir paulatinamente, né, o trabalho dos escravos, e depois de 88, novas ondas de migração, espanhóis, portugueses, italianos, né, poloneses, vão chegando no Brasil, né, com o objetivo de substituir o trabalho escravo. Então, tudo isso vai dando uma cara muito importante para aquela crise do Império no Brasil do final do século XIX. Chega um momento que o Partido Republicano, como eu disse, com muito trânsito no Exército, vai proclamar, vai dar um golpe, na realidade, né, no governo imperial de Dom Pedro II. Eufemisticamente, esta data entrou para o nosso calendário como a proclamação da República, né? A proclamação da República. Os coronéis, agora observem, eu não sei se vocês já sacaram, agora já estou falando da República. Toda essa longa duração é para entender a República, né? Os coronéis que governam, que detêm os meios de produzir aqui no Brasil, que são os escravagistas de todo o período colonial, durante a América Portuguesa, são os mesmos que se mantêm donos dos meios de produzir as coisas aqui durante o período imperial. E são esses mesmos que vão proclamar, dar o golpe, proclamar a República no 15 de novembro, data celebrada até os dias de hoje, por força de lei, né? Então, você tem a manutenção diante da longa duração da história do Brasil. Olha que interessante. Gente, tem rupturas, tem mudanças? Evidentemente. Mas tem permanências históricas também. Isso é muito importante notar. Eu vejo uma permanência, né, naquela classe detentora dos meios de produção, uma permanência de exploração e opressão da classe que vive do trabalho, vive de uma forma escravizada a maior parte da história, durante o período republicano. Claro que existia trabalho não escravo durante a América Portuguesa, o Império, ok? E principalmente com o fim da escravidão no Império em 88. Né? Mas é uma escravidão, é o fim. São os antigos proprietários, são os coronéis, não é à toa. Que no primeiro momento, ao lado dos militares, dão início a um período da República que nós conhecemos como República da Espada, né? Fazendo referência a um símbolo oficialato, né? Marechal Deodoro da Fonseca, que era um monarquista de carteirinha até meia hora antes da proclamação da República, e Floriano Peixoto. Depois tem Prudente de Moraes, uma série de governos civis. Esse início da República, até 1930, posteriormente ficou conhecido como República Velha. E depois da implementação da política dos governadores por Campos Salles de Oliveira, essa política também ficou conhecida como política do café com leite. Tudo isso pela historiografia depois, né? Esse período de 1904, 1989, 1904, 6, 8, 1929. A República do Café com Leite. Por quê? Porque ela é a República dos aristocratas. Café por conta da produção cafeicultora de São Paulo, leite por conta da produção de leite de Minas Gerais. E é claro, as oligarquias dissidentes que vão tomar o poder depois de 1930. Essa é uma outra história. O que eu quero chamar a atenção é que, durante todo esse movimento histórico, você tem a manutenção. Se a República foi proclamada na França pelos burgueses, aqui a República não foi proclamada pela burguesia. Se a burguesia teve um caráter, como diz o próprio Marx, um caráter revolucionário, aqui isso não existiu de nenhuma forma.
Porque a burguesia que existia aqui é muito incipiente no 15 de novembro, absolutamente incipiente, e é uma proclamação, um golpe militar, feito pelos aristocratas com apoio do exército, né? Ambos ali congregando no Partido Republicano, para manter-se no poder. Nenhuma revolução foi feita. A burguesia na Europa fez revoluções. Na Inglaterra, na França, clássica de todas, a França, a francesa, 89 é francesa. Há um projeto revolucionário da burguesia, por mais que abandone isso depois, há um projeto revolucionário. Aqui não foi a burguesia que fez a proclamação da República, foi a oligarquia rural, foi a aristocracia rural, a mesma que ajudou a fazer a independência, a mesma que vem se consolidando desde o século XV com a América Portuguesa, se beneficiando da exploração colonial. Tudo bem? Então, eu faço uma pergunta agora, um questionamento, para finalizar a exposição. Que república nós estamos falando? Hoje nós podemos, é passível observarmos discursos assim. Nós temos que defender os ideais republicanos. Que ideais republicanos, amigo? Do Campos Salles? Do Marechal Deodoro da Fonseca? Do Benjamin Constant? Se for outro, ok. A questão é que se fala isso, temos que defender a República. Eu sou republicano. Que república? Mas olhando para os Estados Unidos, olhando para a França, e ignorando solenemente, uma parcela, é claro, a realidade brasileira. A República Brasileira tem uma... Existem peculiaridades da República Brasileira, né, que não existe nessas repúblicas em que hoje os brasileiros republicanos muitas vezes se referem. Estou falando de uma classe média, claro. Né? Então, eu acho muito interessante a gente se propor a debater, falar alguma coisa sobre isso, né? Não só hoje, mas qualquer outro dia. Né? Porque se faz uma exaltação à República, as crianças são educadas, todos nós aqui, todos que estão participando, fomos educados para exaltar a República. Quem não? Quem não cantou o hino nacional? Eu não vou nem entrar nessas histórias do hino nacional, as cores do Brasil, né? Leia o José Murilo de Carvalho lá, que ele explica muito melhor que eu, né? Historiador liberal, muito importante, assim como o Brodel. Então, nós temos uma república que apresenta um discurso de modernização do Estado, etc., mas, na realidade, quando observamos, nós temos a manutenção. Qual é a participação? Acho que o Rodrigo fez referência aqui, não sei se foi a formação das almas, os bestializados, né? Quem são os bestializados? As pessoas não estão entendendo nada acontecendo ali. A proclamação da República foi uma coisa palaciana, né? Claro que durante o processo da história do Brasil, você tem lutas que propuseram a independência, né? Os balaios, Confederação do Equador, mesmo com todos os limites aristocráticos, né? Antes da derrama, a Inconfidência Mineira, todos os limites que tem a Inconfidência Mineira, né? Mas agora o emblemático foi ali, o 15 de novembro, a proclamação da República, olha só, uma coisa moderna, né? A máquina de Estado moderna, né? Com as mesmas classes, reproduzindo e tentando, mesmo que depois, nos anos 30, modernizar o quê? O capitalismo. Capitalismo tardio, mas é o capitalismo. Nos moldes subdesenvolvidos, mas é o capitalismo e com o papel exato a ser cumprido e que cumprimos até os dias de hoje. Olha só, eu vou repetir, sem querer ser muito redundante, mas para me fazer bem entendido, meus queridos e queridas. O plantation, nós não somos mais, não tem mais plantation, verdade, mas os elementos centrais continuam. O trabalho escravo formalmente acabou. A gente sabe que não. Hoje, no mundo, tem mais escravos do que do século XV ao século XVIII. Tem material produzido explicando isso melhor, né? Nós continuamos monocultores, caráter exportador. A gente continua produzindo commodity. Não tem problema produzir commodity na lógica capital, né? Mas agora eu estou aqui numa outra perspectiva, né? Na perspectiva da classe trabalhadora. Para a classe trabalhadora, tanto a independência do Brasil como a proclamação da República, isso não muda substancialmente a vida da classe trabalhadora no campo e na cidade. É verdade que depois dos anos 30 tem todo um projeto de modernização, mas ainda assim, modernização do capitalismo. Para a classe trabalhadora, isso também não é o suficiente. Mas Gia, mas novas leis foram surgindo com o governo Vargas. É verdade, é verdade. Porque a classe trabalhadora lutava. Porque tem luta da classe trabalhadora.
né? Não se trata de fazer apologia ao capital, ou menos pior, ou humanizar o capitalismo, né? Se trata de entendermos de uma longa duração, desafiadora, é claro, mas é uma necessidade. Entendermos a história da classe trabalhadora numa longa duração. A história do Brasil é marcada pela manutenção da exploração da classe trabalhadora, do campo ou da cidade, do campo da cidade. Observe que hoje a República, falo nossa por força do, né? A República Brasileira continua, o Estado brasileiro, o governo republicano brasileiro, dito democrático, continua preocupando-se com o quê? Com as escolas, com os trabalhadores. Olha, faz muito tempo já que a gente está ouvindo que tem 14 milhões de trabalhadores empregados. O número é muito maior, são dados do IBGE. São dados conservadores na minha leitura, no meu juízo, são dados ainda muito conservadores. Isso é muito maior. Faz tempo que a gente ouve. 14 milhões de empregados. E a gente ouve o que também? Que o Brasil está produzindo, assim, maravilhosamente bem. O Brasil está exportando cada vez mais soja para o Japão, para o exterior, para a China. O Brasil está produzindo milho, o Brasil está produzindo carne, está exportando carne. Os bancos estão ganhando como nunca ganharam na história do capitalismo. Mas e a classe trabalhadora? Tudo isso no mesmo governo republicano, que institui e mantém, né, a institucionalização da comemoração da proclamação da República. Que república? República para quem? Porque república vem o res pública, né, do latim. Coisa pública. Que coisa pública, amigo? Você já foi passear em Dubai? A coisa pública vai brincar em Dubai, vai passear em Dubai, está passeando até hoje lá. É escandaloso, escandaloso. Que coisa pública? Pública para quem? Quem é que ganha com o retorno das aulas? Os filhos da classe trabalhadora ou os donos de escola privada? Quem é que ganha com a gasolina a R$7? Quem é que ganha com o preço do osso, né? O preço do osso a R$8? Ou o pé de galinha a R$12? Ou a alcatra a R$42? Ou o quilo de arroz a R$28? E 10 anos um quilo de tomate, dependendo do lugar mais caro ainda. Então, que coisa pública é essa? É preciso questionar isso. Quando nós pensamos uma data comemorativa, como o Estado propõe hoje, ou qualquer outro momento comemorativo, ou só pensamos um dado momento da história, recortado, é possível criarmos uma série de ilusões. Uma série de ilusões. Mas quando nós olhamos na longa duração, continuamos podendo reproduzir uma série de outras ilusões. É verdade. Mas as possibilidades de compreender a totalidade que esse fenômeno de hoje está inserido é muito maior. Não fazendo assim, entender a totalidade que o fenômeno está inserido é impossível se não fizermos uma perspectiva de longa duração. A questão é que a gente vive, né, em um momento da história de decadência cultural gigantesca, absurda, né? Absurdo, né? Então, pensar essas análises de longa duração, antes mesmo dessa crise capitalista, esse tipo de análise era combatida. Desde o século XIX é combatida, né? Hoje, mais do que nunca. E, com um relativo sucesso, o combate acontece por parte da burguesia, um relativo sucesso. Porque somos educados com memes, textozinhos do Twitter lá, de 5 dedinhos lá, aqui mesmo, Facebook pode até escrever um pouco mais. É o fragmento, é a migalha, é a história em migalhas. Essa perspectiva para pensarmos aqui a proclamação da República, obrigatoriamente nos faz a caminhar na história. Sem o conhecimento histórico, a gente entende muito menos, né? Também não garante nada absolutamente, mas certamente ampliamos a possibilidade de compreensão do que existe como real aqui hoje, né? Então, acho que é isso, pessoal. É só colocar algumas problematizações. Eu vou aqui passear pelo chat para conversar um pouco com vocês. Aqui eu já estou vendo que a Silva aqui, tá. Interessados no movimento abolicionista, Mônica Vasconcelos, colocou aqui o... Depois eu coloco aqui o... Vou colocar aqui, vou citar aqui, tá, pessoal? O livro da Mônica é assim, ó. Mônica Vasconcelos, né? A campanha abolicionista na revista Ilustrada. A campanha abolicionista na revista Ilustrada. 1886, 1888. Ângelo Agostinho, Educação do Povo. Bom, mas aí, vocês podem dar um print aí, se vocês quiserem. Senão eu não consigo ler todos. Mas na hora de terminar a live, eu deixo aqui nos comentários a referência certinho, tá? Eu vou passar lá do iniciozinho. Bom, estava aí a Johanna, Carol, obrigado, gente, Lourdes, a Silva, Rodrigo,
O Rodrigo fez alguns comentários aqui. Importante ver José Murilo de Carvalho e os Bestializados. O Rio de Janeiro é a República que não foi. Esse livro é importante, Rodrigo, né, do José Murilo de Carvalho, e até porque ele, se eu não estou enganado, eu não sou um grande especialista no José Murilo, mas aqui eu acho ele importante. Ele vem primeiro do que a formação das almas, né? Esses dois livros são muito importantes, porque a ideia do José Murilo, de Carvalho, pessoal, é entender, a partir de uma perspectiva culturalista, muito importante, tentar entender a construção da ideia de república, porque não existia esse negócio, né? É um forjado, né? Desde o quadro do Deodoro da Fonseca, segundo Carvalho, proclamando a república, nunca existiu, aquilo nunca existiu, né? A ideia de povo brasileiro, isso aí já era um esforço desde o período do final do Império, né? E esse livro é muito importante, Os Bestializados, que ele vai falar exatamente dessa questão que eu apontei. Não há participação popular, nem da forma que foi na América Espanhola, né? Não há participação popular. A população vê tudo isso acontecer, a população lá do Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês sabem, mas a proclamação da República foi feita na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Né? É uma parcela muito pequenina que está vendo o que está acontecendo ali. Só talvez pensasse que é uma parada militar, alguma coisa assim, né? Bestializado nesse sentido. Não há participação, nem sabe o que está acontecendo. E se me permita, e aí a Formação das Almas, eu acho que é o livro que ele vai mostrar melhor essa ideia da criação do imaginário, né? A bandeira brasileira, o hino nacional. Gente, leiam porque é muito importante. A gente não pode ficar lendo só os marxistas, né? A gente tem que ler todo mundo, né? Então, olha lá. Tem uma outra questão, Rodrigo, que eu gostaria de colocar aqui. Rodrigo, a partir da colocação do Rodrigo, mas para todos nós, pessoal, que eu acho muito importante. Olha só esse nome da literatura, que ajuda a pensar como na época aqueles que vivenciaram o 15 de novembro pensaram depois sobre esse 15 de novembro. Anota isso aí, ó. Machado de Assis. Já leram Machado de Assis? Leiam, né? Machado de Assis é muito importante. Mas tem um livro dele, que talvez é o último romance, né? Que ele vai falar do diplomata Aires. É o último romance, né? O penúltimo é Saul e Jacó. Nesse Conselheiro Aires, ele vai ter vários capítulos em que ele trata exatamente do dia da proclamação, o 15 de novembro. E colabora absolutamente Machado de Assis, claro, na leitura do personagem dele, né, que é esse conselheiro, um diplomata brasileiro que vivia na Europa, mas que tinha voltado para o Brasil, que se aposentou, que é o Aires, né, o conselheiro Aires, um diplomata. Ele está lá no Rio de Janeiro e ele está vendo o que está acontecendo. E algumas pessoas, que é um burburinho, né? O que está acontecendo? Será que vai ter sangue? Falaram que fizeram uma revolução. Isso é o Machado de Assis criando, né? Escrevendo. E aí o personagem central, o protagonista central, que é o Aires, esse diplomata, ele fala, não, relaxa, isso aí é o seguinte, as pessoas trocam de roupa sem trocar de pele. Né? Ou seja, o Machado de Assis dá uma riqueza tremenda para nós, ali através da literatura, desse momento. E é um livro, eu não lembro agora a data aqui de cabeça, mas é um livro escrito posteriormente do Machado. É o último livro dele, 1900, comecinho de 1900, 1904 ou 3, alguma coisa assim. Né? Eu não lembro agora. Mas dê uma lida lá, passa para quem já conhece, mas quem não conhece, leia lá Machado de Assis. Saúl Jacó, mas principalmente, né, o Conselheiro Aires. O Rodrigo diz assim, também dentro do contexto que você está colocando, tem um estudo lançado na AMPU. A AMPU é a Associação Nacional dos Professores da Universidade de História, pessoal, de 2007 em São Leopoldo, sim, pela professora Maria Tereza Chaves de Mello, A República Consentida, Cultura Democrática e Científica no Final do Império. Legal, boa lembrança dessa referência, Rodrigo. A historiografia brasileira é muito rica nesse período aqui. E eu acho que o José Murilo de Carvalho ele tem umas contribuições muito interessantes no que diz respeito. Talvez esse debate interesse mais os historiadores, mas acreditem, deveria interessar todo mundo. Trabalho com as fontes imagéticas, com as imagens, charges, etc. e tal. Né? Ele é um dos primeiros a fazer isso na história do Brasil, em relação ao período que ele pesquisa com esses livros, né, os Bestializados e a Formação das Almas, que é o período dia.
como é que se pensava o Brasil? Não só para elogiar e para criticar, mas para entender o autor. Oliveira Viana é muito importante, sim, sem dúvida. O golpe republicano ditatorial, entranhado de positivismo kantiano. É isso mesmo, né? Positivismo tinha lá aquela ideia de paz, desculpa, paz e amor é outra coisa. Ordem, progresso e amor, né? Aqui pegou só o ordem e progresso, né? Os militares, enfim. O governo do seu sonho, o governo ideal, o governo perfeito era a República Ditatorial, de Colt, não a República Democrática, de Ledru Rollin. Por isso achavam que na elaboração da Constituição Republicana não se devia apelar para o perigoso recurso da Assembleia Constituinte, e era o próprio governo quem se devia decretar. O resultado final, para onde devia tender o seu sistema de governo, era a constituição de uma sorte de mandarinato intelectual, uma oligarquia de sábios e filósofos, não o domínio absurdo do demos, do governo das maiorias populares. Sim, está bem longe, bem distante do demos, né? Oliveira, O Acaso do Império, edição, o Rodrigo traz a referência, né? Quarta edição, Recife, Fundação Joaquim Nabuco. Outro pensador importante para ler aí, Joaquim Nabuco. Mas o objetivo foi só apresentar algumas palavras, pessoal, para a gente pensar um pouco isso, né? A Silvia, a uma, por uma crise das democracias representativas. Qual você acredita ser o caminho para que a sociedade indica caminhar? Victor, um abraço, meu querido. Você é bem cético para responder a tua pergunta. Vou me pegar a tua pergunta. Qual você acredita ser o caminho que a sociedade indica caminhar? Sociedade no sentido genérico, né? É a barbárie, é a barbárie. Mas como eu proponho ser um revolucionário, eu tenho uma outra proposta, que é a revolução, e não a barbárie. Mas se essa proposta revolucionária não conseguir se efetivar, para além da minha fala aqui individual, o mundo caminha para o caos. É o caos. E não é muito antes de chegar o meteoro. Eu sei que tem uma turminha aí, que é a turma do meteoro. Acaba tudo para começar de novo. Não, relaxa, porque vai chegar... É antes do meteoro isso, né? Ou seja, essas democracias representativas estão em crise faz tempo, né, Victor? Faz muito tempo. Agora, eu penso que o caminho, se não for o revolucionário, é a barbárie, né? Não quero dicotomizar, no sentido de ficar binário, mas me parece factual. Se não se substituir o capitalismo, agora, o planeta não aguenta. Pelo menos nós, nesse planeta, não aguentamos, né? Então, é a barbárie absoluta. Por Eu sou bem pessimista nesse aspecto, porque eu não acredito que a COP vai conseguir preservar o capitalismo. COP é o capitalismo. O capitalismo vai conseguir preservar o ambiente. Nunca vão. Vão atingir as metas, nunca atingiram e não tem como atingirem. É contra a lógica de funcionamento do capital, né? Então, do jeito que se crê, e muitos creem no restabelecimento das democracias representativas, diga-se, guiadas e dirigidas pela burguesia, eu não acredito nisso, né? Mas a maioria acredita. Então, eu digo, então, nesse sentido, né, que a barbárie é o caminho mais próximo, né? Mas existe uma outra possibilidade, que é a organização da classe trabalhadora. Mas isso é um outro trabalho que é imprescindível e que também não é fácil, né? Bom, então acho que é isso, né? Não tem mais nenhum comentário aqui. Eu acho que essas lives, essas aulas, normalmente o pessoal faz sempre uma data, né? Eu sempre faço um dia antes e depois, ou qualquer outro período da vida. Hoje, né, eu falei, vou fazer, tinha pensado nisso ontem, né? Vou fazer a live para poder dialogar com o pessoal, mas terminar dizendo o seguinte, pessoal.
para entendermos a história da República hoje, a gente precisa entender isso na longa duração. Isso dá trabalho? Dá trabalho, é difícil. Só historiador pode fazer? Não, qualquer um pode fazer. Né? A gente tem que acessar fontes, referências, dialogar, criar esses espaços aqui e muitos outros que eu sei que vocês participam. Né? É muito importante para ajudar a pensar a realidade nossa aqui e agora, no tempo presente. Né? Só que esse tempo presente aqui é uma síntese de múltiplas determinações históricas já pretéritas, né? Que dá vida a vários desdobramentos. A gente precisa entender esse processo para transformar ele. Eu acredito muito nisso. Né? A tarefa é gigante. Né? Conseguiremos transformar em curto prazo? É óbvio que não. Está nítido que não. Né? Não vejo a esquerda com todo esse poder, não. Mas é uma possibilidade e a gente tem que cravar, a gente tem que buscar essa possibilidade, efetivar essa possibilidade. Do contrário, é aceitar a barbárie e o fim da espécie humana. Né? Isso também não dá. Né? Aí seria uma utopia. Acreditar que é possível esperar o capitalismo mudar e se conscientizar, etc. E tal. Isso sim, eu acho que seria uma utopia, embora vocês tenham dito essa expressão aqui. Então, acho que é isso, pessoal. Agradecer aqui, se tiver mais perguntas, agradecer a participação de vocês, né, os comentários, as perguntas aqui, né, e terminando a live, eu coloco o livro de referência aqui da Mônica, da professora Mônica, que eu acho bastante legal. Tá bom? Um abraço para vocês aí. Sigam aí nas redes sociais. Tem um canal lá no YouTube, tem aqui o Facebook, né, onde a gente mais comunica com o pessoal. Tem o site, né, onde eu coloco os textos que eu escrevo e todos outros referenciais com uma biblioteca muito maior, de textos muito mais potentes, que são os clássicos, né, do pensamento crítico, marxista, revolucionário. E é isso, pessoal. Vou deixar essas coisas aí na descrição logo após finalizar aqui.